Olá, hoje o do Vale Saúde tem alguns convidados especiais que vai estar apresentando para a gente a cartilha dos direitos do paciente com câncer. Estamos aqui no Café Mercearia, que é um café super acolhedor e todo decorado agora para o Natal. Meus convidados de hoje, Dr. Pedro Fusco, presidente da OAB, Dr. Wagner, advogado, professor da Faculdade do Vale, ouvidor da Faculdade do Vale também, e o Dr. Neto, assessor jurídico da ABOVA e advogado também. Muito obrigado por vocês terem aceito o nosso convite. E eu gostaria, Wagner, que você começasse falando da construção dessa cartilha maravilhosa, que ficou assim excelente e que vai ser assim muito importante para os pacientes, não só os pacientes da ABOVA, mas todos os pacientes que vão ter acesso a essa cartilha. Conta pra gente como é que foi a construção dessa cartilha. Beth, primeiramente, muito obrigado de ter feito o convite para nós falarmos dessa cartilha. Também aos nossos amigos aqui, o Neto e o Pedro, presidente da OAB, e o futuro presidente, no futuro da OAB, o Neto. Aguardem. Bom, essa cartilha começou, na verdade, com nós quatro, não é? Foi numa entrevista que eu fiz em relação aos direitos da pessoa com câncer, né? Que estava nós quatro, e daí surgiu que seria feita uma cartilha. Daí nós, pela Faculdade do Vale, nos propusemos a participar juntamente com a ABOVA, a OAB, para a confecção dessa cartilha. Daí nós montamos um grupo no WhatsApp e nós quatro, a 8 mãos na verdade, nós confeccionamos essa cartilha, que depois encaminhado para a Faculdade do Vale. A Faculdade do Vale, além de ter formatado ela em PDF, que nós temos ela em PDF, também mandou editar essa cartilha, Faculdade do Vale Avaré, com o apoio da UAB, subseção de Avaré, e da ABOVA, que aqui a Beth é a presidente. Então, na verdade, essa cartilha que foi feita a 4 mãos, né, a 8 mãos, por nós 4 aqui, e ela é muito importante, como você já disse, ela traz vários direitos aqui, os direitos da pessoa que tem câncer, não é? Que o Neto, o Pedro aí vão expor de forma melhor. E bom, antes de vocês falarem de alguns direitos, eu gostaria imensamente de agradecer a Faculdade do Vale, que é sempre parceira da ABOVA, e que essa cartilha aqui vai ser de grande valia para os nossos pacientes na ABOVA. Então, muito obrigado à Faculdade do Vale por estar participando sempre com a gente em todos os nossos eventos, em tudo que a gente realiza na ABOVA. Bom, Dr. Pedro, Neto, eu gostaria que vocês falassem para a gente da questão de alguns direitos, né? Não vai dar para a gente tratar de todos, como está na cartilha, mas, por exemplo, o direito da pessoa com o amparo assistencial, sobre esse amparo assistencial. Como é que funciona isso para o paciente com câncer? Olá, Beth, é uma honra estar aqui no seu programa. Então vamos falar um pouco sobre alguns direitos que nós colocamos aqui na cartilha, que foram ao todo 21. Foi um projeto maravilhoso de ser desenvolvido, a gente está muito feliz com o resultado. Então agora, de forma assim, bem resumida, a gente vai tratar um pouco aqui. Então, por exemplo, o benefício assistencial ao idoso ou ao deficiente, o famoso LOAS. De forma originária, ele está previsto no artigo 203, 5º da Constituição Federal. Então ele tem por objetivo pagar um salário, né, à pessoa que está acometida de uma doença incapacitante ou a idosa. Além disso, ele tem outros requisitos, que existiu uma lei que ela foi regulamentada posteriormente, né? Ela trouxe, por exemplo, o requisito de 1/4 da renda per capita familiar, que hoje já não é mais absoluto, já existem entendimentos na justiça que pode ser ampliado isso, tá? Então, assim, de uma forma bem simples de ser explicado, a pessoa idosa, mais de 65 anos, já vai ter esse direito, né? Desde que a renda familiar, de forma básica, seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Importante dizer que independe de contribuição ao INSS. Então, as pessoas que estão em hipossuficiência podem buscar esse direito. Já na parte de deficiência, a pessoa tem que comprovar que está de forma incapacitada permanentemente, ou seja, ela não tem mais condições de trabalho, e também cumprir o requisito mínimo de 1/4
da renda per capita, que, como já dito, já não é mais absoluto, tá? Então, de forma assim bem resumida, esse é o benefício assistencial devido ao idoso ou deficiente, ou o LOAS, como é popularmente chamado, ou PBC. Entendi. E para ele conseguir ter acesso a esse direito, qual é o caminho para ele conseguir? Certo, Beth. O caminho é através do INSS, certo? Ele vai fazer o acesso ao site do Meu INSS, preencher um cadastro lá e solicitar isso, tá? Ou pelo telefone 135. Após, ele vai ser direcionado a uma perícia médica, né? E se constatado isso, ele vai ter o direito. E na parte do idoso, uma perícia social vai ser realizada, tá? E assim, constatando, o INSS começa a pagar. É importante também citar que não tem 13º, tá? Porque ele é um benefício, né, às pessoas. Entendi. Com relação a outro direito que as pessoas têm bastante dúvida, é a isenção, né, dos impostos. Como é que é essa isenção e qual é o caminho para ele conseguir essa isenção? Olá, Beth. Primeiramente, obrigado pelo convite, também aos nossos parceiros aqui presentes. Realmente nós temos a isenção de alguns impostos, primeiramente sobre os impostos referentes aos veículos automotores, né? Nós temos impostos federais, estaduais e municipais, certo? Com relação aos veículos automotores nacionais, ou seja, produzidos no Brasil, para aquelas pessoas com deficiência, o famoso PCD, muitos portadores dos cânceres acabam tendo deficiências em seus membros superiores ou inferiores, necessitam de um carro adaptado e na compra desse carro adaptado, desde que seja produzido no Brasil, ele está isento do pagamento de alguns impostos, como o IPI e o IOF, o Imposto sobre Produtos Industrializados, e o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, também sobre o IPVA e o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Como eu disse, alguns deles são federais e outros são estaduais. Então, os federais já estão previstos na legislação, que todos têm esse direito, né, o IPI e o IOF, enquanto o ICMS e o IPVA, por serem estaduais, depende de cada legislação. No estado de São Paulo, são asseguradas essas isenções desses dois impostos, aqueles que irão efetuar a compra de um carro adaptado, o famoso PCD, e existem requisitos no estado de São Paulo, se você for acessar a legislação, tem lá seus requisitos também específicos, e assim como também os federais, né? Agora, sobre um outro imposto também que existe a isenção, o IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Nós temos também, como é um imposto municipal, cada cidade, cada município tem em sua lei orgânica, assegurado ou não, né, essa isenção. E o município de Avaré já tem? O município de Avaré tem. Na lei orgânica, salvo engano, 2670 de 2022, também é recente. Existem lá os seus requisitos, né, a pessoa, o contribuinte lá que tenha uma residência de sua propriedade, que resida ali, ou os seus dependentes também, desde que essa casa tenha até 100 metros quadrados, também tem a questão de requisito de renda também, assim como o Dr. Pedro disse, tem lá na lei orgânica de Avaré. Se cumprir esses requisitos, aquela propriedade, aquele residencial está isento de imposto também. Entendi. E com relação a financiamento, porque a gente sabe que tem muitas pessoas hoje que financiam a casa própria e tal. Um portador de câncer, no caso, que tem uma casa, um imóvel financiado, não sei se só a casa ou se pode ser um terreno, alguma coisa assim também, ele tem o direito da quitação desse imóvel? Como ele tem que fazer uma documentação, tem que levar exames, tem que ter laudo? Existe essa possibilidade? Vamos lá, Beth. A melhor resposta para essa questão é depende, tá? A maioria dos financiamentos hoje, ela já prevê um seguro para doenças incapacitantes, tá? Então, assim, a pessoa que for diagnosticada com uma doença incapacitante, no nosso caso, câncer, que incapacite a pessoa mesmo para o trabalho, tá? Se ela tiver esse seguro englobado no financiamento dela, sim, ela vai ter direito. Então, ela vai comprovar no seguro que ela está com esse problema, que ela não pode mais trabalhar, geralmente pela concessão do benefício de aposentadoria por invalidez do INSS ou o próprio benefício assistencial idoso deficiente, dependendo da situação, né? E também de toda a família, e sim teria direito.
Agora, se não tiver esse seguro, a pessoa não vai ter direito. Mas vamos aprofundar rapidamente aqui na questão. Existe agora uma discussão na justiça da doença pré-existente. O que é isso? Quando o contrato, o seguro, ele foi adquirido dentro do financiamento, né, e a pessoa já tinha essa doença. E o seguro, após a doença, ele foi contratado. Então, parte da justiça tem entendido que não é devido e parte que sim, que é um risco que a empresa assumiu, né, e ela aceitou essa condição, Beth. Então, assim, de uma forma bem resumida, é isso. O Wagner, por exemplo, a pessoa não tem condições de contratar um profissional particular. Como é que ela faz para ter acesso a esses direitos, né, a essas... Hoje até a própria Bova, né, ela tem uma parceria com o professor André Matos, isso, que faz aí todo o assessoramento. Eu gostaria muito de aproveitando, eu gostaria muito de agradecer ao doutor André, que está sempre presente também quando a gente precisa. É uma pessoa que nos dá muita assistência lá também. Sim. E como nós estávamos dizendo, então, no caso da Bova de Avaré, vocês fizeram essa parceria com o professor André Matos, que eu achei muito salutar, muito importante, porque ele é um profissional altamente capacitado e ele tem ajudado muito a Bova. Agora, as pessoas que não têm condições, às vezes, a maior parte desses direitos aqui são administrativos, não é? A pessoa pode fazer, por exemplo, o fundo de garantia por tempo de serviço. Se você baixar o aplicativo no celular, a pessoa que tem mais acesso, ele faz todo o pedido através do aplicativo do celular. E vários outros direitos você consegue dessa forma. Agora, quando demanda uma ação judicial, a pessoa não tem condições em outras cidades, menos na Bova, que como eu já disse, tem essa parceria, deve procurar a Defensoria Pública, não é? A Defensoria que faz esse papel de apoio. E quando a Defensoria não tem condições, eu vou perguntar para o nosso presidente aqui, ela repassa para a OAB, Pedro, é assim? Exatamente, Wagner. Existe um convênio, né, entre a Defensoria Pública e a OAB São Paulo, né, o convênio da assistência judiciária gratuita, que abrange. Lembrando que a maioria desses direitos, por exemplo, LOAS, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pode ser também requerido diretamente no Juizado Especial Federal, né, aqui na nossa cidade. A pessoa aí não precisaria de um profissional. Lembrando que sempre é recomendado que a pessoa esteja assistido do seu profissional de confiança para esse tipo de situação. Exatamente. Então nós temos essas possibilidades, Beto. A Bova Avaré já tem a assessoria, o doutor Pedro, aqui na cidade de Avaré também nós temos a Defensoria Pública e depois tem o convênio com a AB e como disse o doutor Pedro, qualquer pessoa pode ir diretamente ou através do seu advogado de confiança procurar o seu direito. Entendi. Pessoal, vamos para o nosso intervalo e voltamos a seguir com mais informações dos nossos convidados. Até já!